Olá, mais os quadrinhos desse vídeo vocês vão conferir a primeira edição de Kick-Ass na íntegra. Então, sem enrolação, bora pra HQ! Kick-Ass edição 1 começa com um homem em cima de um prédio observando a cidade do alto, mas ele não é alguém comum, ele é alguém que almeja ser um super-herói. Sempre me perguntei por que ninguém nunca tentou. São tantos filmes e seriados baseados em gibis que pelo menos um carinha mais excêntrico teria feito uma fantasia. Ou será que o cotidiano é tão mais divertido? Colégios e escritórios são tão empolgantes que eu sou o único que sonha com isso? Qual é? Fala sério. Todo mundo já quis ser super-herói. E esse cara no telhado fez isso, construiu uma fantasia e saltou para ser um herói. Contudo, algo não deu certo. Ele se espatifou em cima de um carro e morreu. A propósito, esse não sou eu. É só um armeno com histórico de problemas que leu a meu respeito no New York Post. Eu sou o dos eletrodos nos testículos. É óbvio que não era isso que eu tinha em mente da primeira vez que vesti a máscara. Achei que seria mais pular pelos telhados e dar lição de moral em trombadinhas. Mas essa é a realidade. É isso que acontece quando se encara a gente do mal. Mas talvez eu esteja me adiantando. Talvez seja melhor começar do princípio. A origem secreta de Dave Lesinski. Eu não diria que eu era o valentão da turma, mas também não seria correto dizer que eu era o nerd da turma. Eu não era nem o palhaço, nem o gênio, nem nada da turma. Na verdade, como a maioria das pessoas da minha idade, eu meramente existia. Gosto de Scrubs, Stereophonics, Google Dolls e Entourage, Snow Patrol, Heroes e dos filmes do Ryan Reynolds. Chute a porta do meu quarto e você vai me ver ou baixando um seriado de TV ou batendo uma pela minha professora de biologia. A dona Zene tem 44 anos, 2 filhos crescidos e o marido trabalha na penitenciária. Naturalmente eu também gostava de meninas da minha idade, tipo a Cat de Alcksman, que sentava atrás de mim. Meu melhor amigo Todd dizia que ela falava de mim o tempo todo, mas não garanto que a informação seja precisa. Eu sabia que ela jogava tênis no clube e passei por lá no sábado na esperança de bater um papo amigável. Quando tentei puxar conversa, ela me chamou de puto depravado. Deve ser porque ela sabia que eu fiquei ali parado por 3 horas esperando ela sair. Ela me disse para desgrudar dela, me chamou de mané e ainda acrescentou que era para eu parar de ficar olhando para ela na aula porque ela tá ficando com medo. Como eu disse, eu não passava de um cara comum. Não tinha nada no meu histórico que me lembrasse a jornada do herói. Nada de aranhas irradiadas ou ser refugiado de um planeta alienígena condenado. Tá, minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, mas foi por causa de um aneurisma, não de um matador profissional. Talvez você estivesse esperando algo do tipo: "Hei de te vingar, mãe!" Mas na verdade, eu fiquei meio como se eu estivesse chapado. Fiquei jogando videogame enquanto meu pai chorava no quarto ao lado. Todo mundo dizia para ele tocar a vida para frente, mas ele ainda estava tão apaixonado que ele nunca nem pensaria em outra mulher. Nós jantávamos sempre a mesma coisa, falávamos sobre meus inexistentes planos para o futuro e aí ele saía para o turno das 10 da noite. Sendo assim, tenho certeza de que você entende por que os quadrinhos me atraíam. Eu e meus amigos líamos e batíamos um papo sobre eles.
Tipo, quando discutimos sobre o Galactus, sua roupa clássica e como as pessoas iam se cagar de medo se vissem ele no edifício Baxter de capacete roxo. A dúvida era se as pessoas iam ficar com medo mesmo ou se cagar de rir, pois o meu argumento era que nem tudo que funciona em uma página sempre dá certo na tela. Por exemplo, os lança-teias do Peter Parker. Mas meus amigos diziam que sim, que os lança-teias funcionariam no filme sim. Mas eu insisti, com o Todd dizendo que era ridículo um nerd do ensino médio desenvolver uma teia milagrosa que nem cientistas da vida real conseguem. As pessoas iam ver isso e sair do cinema. O interessante era como eu ficava obcecado perto da época de provas, baixando tudo o que conseguia comprar e passando cada segundo de folga nos fóruns de discussões de quadrinhos. Não lembro o momento exato em que bolei o plano de carreira. Pode ter sido gradual em vez de um relâmpago de inspiração. Mas em algum momento, entre as provas de história em inglês, eu finalmente sabia o que eu queria fazer da minha vida, um senso de vocação hipnotizante. Estava com a mente tão quente nisso que comecei a fazer algumas indagações aos meus amigos, tipo: por que vocês acham que nunca ninguém tentou ser super-herói? O Todd disse: sei lá, porque é impossível? Em tom de pergunta. Então fui mais além e disse: botar uma máscara e ajudar os outros não é impossível. Então um deles me disse: não, mas é maluquice. Tem gente que ia se fuder bonito. Não dá pra fazer essas coisas no mundo real. Então coloquei mais lenha na fogueira para ver o que eles realmente pensavam sobre o assunto, dizendo: mas é de se pensar que esses caras que conversam sobre isso online todo dia, pelo menos um ia tentar. Nem todo mundo consegue ser astro de rock, mas isso não impede as pessoas de comprar guitarras. A resposta do Todd foi essa: astros de rock ganham milhões de dólares, super-heróis não ganham porra nenhuma, cabeça de pica. Depois dessa, não podia perder a oportunidade de cutucar mais e disse: tudo tem que ser por dinheiro? Porra, cara. Por que todo mundo quer ser Paris Hilton e ninguém quer ser o Homem-Aranha? Eles ficaram me olhando e pensando até que o Todd mudou o rumo da conversa falando isso das meninas ali perto. Mano, aposto que aquelas ali agora estão morrendo de vontade de dar pra gente. Então voltei para o meu próprio mundo de análise da sociedade e constatei que eu estava certo e o mundo real parecia cada vez mais sem sentido. Para que estudar anos por um emprego que você reclama o dia inteiro? Não faz sentido seguir seus sonhos e fazer algo de bom ao mesmo tempo? Eu não queria ser advogado, nem gerente de banco, nem chapeiro de lanchonete. A gente só tem uma chance na vida e eu queria que a minha fosse empolgante. De repente, meus pensamentos foram interrompidos por meu pai me questionando do porquê eu estava na cama tão cedo. Acabei dizendo a ele que não estava me sentindo bem. Ele tinha esquecido o crachá e por isso ainda estava em casa. O acalmei dizendo que de manhã eu já estaria melhor. E com isso, depois de um eu te amo, ele foi trabalhar. O que ele não sabia é que debaixo da coberta eu estava vestindo com um traje. A primeira vez que me vi no espelho, percebi como os quadrinhos explicavam mais detalhadamente as coisas. Você não precisa de um trauma para usar máscara. Você não precisa dos seus pais sejam assassinados, nem de raios cósmicos ou de anéis mágicos. Só da mistura perfeita de solidão e desespero. Não enfrentei muitos crimes nas primeiras semanas, mas teve um monte de poses no telhado e corridas pelos muros enquanto eu me acostumava ao traje de mergulho que comprei no eBay.
Legal mesmo era usar ele por baixo das minhas roupas. Sei que é uma antiga tradição super-heróica, mas você não entende como é legal até passar uma aula de geografia inteira com um sorrisinho nos lábios pela sua própria astúcia. Na maioria das vezes, eu passava a hora do almoço na academia e consegui criar músculos de verdade com uma dieta rica em proteínas à base de carne vermelha e peixe. À noite, eu passava inventando nomes maneiros de super-heróis e por um tempinho isso foi o bastante. Eu estava tão bem comigo mesmo que não via pornografia na web fazia 7 semanas. Mas, como no caso dos assassinos, a coisa de ficar simplesmente fascinado não ia funcionar para sempre. Depois de um tempo, eu tive que ir para as cabeças. Os caras estavam pichando um muro e eu não sabia qual seria a minha frase de apresentação. Até que um deles me viu e perguntou de maneira agressiva o que eu estava olhando. Os caras começaram a vir pro meu lado, perguntaram de novo e me chamaram de otário. Não sei se foi a máscara que me deu colhões, mas as palavras acabaram saindo sozinhas. 3 viadinhos se encrencando. Foi o que eu disse para eles, o que eu estava olhando. Os caras acharam que eu estava chapado, mas eu disse a eles que não, que só ficava puto com caras como eles que deixam o lugar ainda mais fudido. Foi quando um deles mandou eu sumir da frente dele. E a minha reação? Minha reação foi sentar o porrete e dizer: faz eu sumir. Daí por diante foi porradaria, como vocês podem ver. Tentei acertar um, mas acabei levando um chute nas bolas. Caraca, doeu pra caramba. Mas não tinha tempo para sentir dor, tive que reagir imediatamente. Tinha uma garrafa no chão e mandei na cara dele. Mas logo em seguida veio o outro me socando e me chamando de cuzão e de viado, pau no cu. Daí por diante, só me fudi. Levei vários chutes. Os caras queriam saber de onde eu saí e qual era o meu nome. Eu ainda não tinha nome, eu ainda não tinha pensado em um. Foi aí que a coisa piorou. O primeiro que eu ataquei levantou e, armado com um canivete, ele falou que a casa caiu para mim. E me esfaqueou. Realmente a casa caiu para mim. 2 deles estavam com o rosto sangrando, mas estavam todos cheios de marra como se fossem os maiorais. E eu? Tava todo fudido. Eu tava sangrando igual porco quando eles vazaram. Lembre que isso foi bem antes dos outros aparecerem. Foi no tempo em que vestir uma roupa apertadinha e ajudar os vizinhos ainda era visto como um comportamento excêntrico. Um cara mascarado, com as tripas para fora, ainda era uma visão incomum naqueles tempos inocentes. Não dá nem para culpar as duas por não terem nem diminuído. E se eu já estava todo fodido agora então, praticamente esse era o meu fim. Atropelado por um carro, arremessado no ar pelo mesmo. E as duas que estavam no carro nem pararam para me socorrer, apenas seguiram em frente. Caí de cabeça no chão, sangue para todo lado. Essa era a minha situação, 2 pernas quebradas, a espinha esmagada e vestido igual a um tarado. Meu pai ia me matar. E aí galera, curtiram essa primeira história da revista Kick-Ass? Se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha, porque terá mais do Kick-Ass aqui contando a história na íntegra pra vocês. Até mais, bye!